Ezequiel capítulo 2, do 1 ao 8. E o texto vai dizer assim: E ele me disse: Filho do homem, põe sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim. Quando ele falava comigo e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. E eles e seus pais têm transgredido contra mim até os dias de hoje. Porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. E eu te envio a eles, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os tema, nem temas as tuas palavras, ainda que a sarça e os espinhos estejam contigo, e habite entre os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus olhares, embora sejam casa rebelde. E tu lhe falarás as minhas palavras, que eles ouçam, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti, e não seja rebelde como a casa rebelde, e abre a tua boca e come o que eu te dou. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir e de ministrar, Pai. Que essa palavra venha minar em nosso coração, Pai. Que ela venha trazer clareza, Pai. Senhor, que não seja como na parábola do semeador, Pai, que a palavra foi lançada e o inimigo tentou, Pai, apagá-la, o inimigo tentou tirar, Pai, mas que essa palavra venha crescer e venha dar semente em cada coração, que essa palavra venha ampliar o entendimento para cada um, segundo o nosso propósito, no qual o Senhor nos chamou, Pai. Senhor, nos fortifica, nos fortalece, Pai, e nos dê a tua graça. Amém. Esse texto, pode sentar, meu irmão. Esse texto de Ezequiel, ele vai falar sobre o chamado. E quando Deus trouxe esse texto para mim, ele me fez algumas perguntas que eu queria compartilhar com os irmãos. Você sabe qual é o teu chamado? Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe aonde o Senhor vai te levar por causa do seu chamado? E você está onde o Senhor quer que esteja? E dentro desse texto, dentro do livro de Ezequiel, não só desse texto, Deus me mostrou coisas sobre o meu propósito, o meu chamado, que é o que eu vim compartilhar. Ezequiel, ele era um profeta e aos 25 anos de idade, ele foi levado no exílio da Babilônia. A Babilônia tomou Judá, levou todo o povo, levou os homens cativos, e eles escolheram pessoas específicas, pessoas de qualidade, para ser levadas para a Babilônia, cativo. E Ezequiel, ele é profeta contemporâneo, ele é da mesma época de muitos profetas, como Daniel, como Jeremias. E nesse período aconteceu diversas coisas. Israel estava sendo assolada, pessoas estavam morrendo, e havia um propósito na vida de Ezequiel, no qual Deus escolheu. Por que eu pergunto se você sabe o seu chamado? Por que o Senhor me perguntou se é o seu meu chamado? Que no começo da vida de Ezequiel, ele nasceu de uma família sacerdotal. Ou seja, ele foi criado para ser um sacerdote. Ele foi chamado, ele foi escolhido pela família, porque o sacerdócio, ele não era questão de chamado, ele era por linhagem. Quem nascia de uma família sacerdotal era tratado, era criado para ser um sacerdote. Só que quando Ezequiel é cativo a Babilônia, que ele habita, que ele mora perto do rio Quipá, tudo muda. Por isso que há essa pergunta: você sabe qual é o teu chamado? Porque dentro do coração de Ezequiel, ele pensou: eu vou ser um próximo sacerdote. O Senhor me chamou para ser sacerdote. Só que não. Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. Então o chamado de Ezequiel estava além da vontade dele ou daquilo que ele pensava no início.
Então essa mensagem, ela não traz confusão, ela é para trazer clareza. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Porque às vezes nós estamos exercendo uma função, nós estamos sendo colocados em um lugar, e a gente já parou para perguntar para o Senhor se é isso que Ele quer para a nossa vida? Se é nessa função que o Senhor nos colocou? Porque às vezes nós só queremos fechar, tapar buraco, nós só queremos cumprir a agenda, mas o Senhor nos chamou para aquilo que há de acordo com o propósito dele, e nem sempre é o que arde em nosso coração, porque às vezes nós somos guiados pela emoção. No meu coração não arde que eu vou ser um pastor. Mas será que o Senhor te chamou para ser um pastor? Será que você é uma pessoa qualificada para cuidar de vida, cuidar de ovelha, e assim quer dar vida pela ovelha? Você saber que você presta conta dessas vidas? Por isso que há essa pergunta. Nós devemos saber qual é o nosso propósito. Nós devemos perguntar: Senhor, o que Tu queres para a minha vida? E às vezes nós queremos, como eu falei aqui no início, andar com as nossas próprias pernas. É porque eu leio a palavra, porque eu tenho bom entendimento, eu vou pregar do meu jeito. Não! O Senhor te chamou para fazer a vontade dele. Você vai falar o que o Senhor quer que fala. Você vai ir aonde o Senhor quer que você vá. Você vai ter a amizade que o Senhor quer. Você vai estar em lugares. Isso não se aplica só no mundo. Isso aplica também na igreja. Não é qualquer lugar que o Senhor quer que você vá. Tudo na nossa vida é direcionado pelo Senhor. Tem que ser na direção e de acordo com o propósito dele. E o propósito e o chamado, como a gente ouve muita pregação, muitas pessoas que lançam palavras, frases de efeito, o chamado ele tem sido romantizado. Pessoas estão pegando o chamado e o propósito como se fosse uma coisa simples. Não, você tem um propósito, você vai chegar, vai alcançar, mas não é assim. Todo propósito ele requer processo. Ele tem um processo. E estamos tratando aqui da vida de Ezequiel, que foi um homem que passou por um processo terrível para que o Senhor venha usar. Primeiro processo da vida de Ezequiel é o quê? Exilado, ser tirado da sua terra. Mas ele foi tirado porque ele foi fazer a viagem, não como escravo. Esse é o primeiro propósito. Como a irmã trouxe aqui sobre José, José é o maior exemplo disso. José teve que ser vendido. José teve que sofrer, teve que ser preso como escravo para chegar onde Deus queria que ele chegasse, para que uma nação viesse viver no Egito, e depois dessa nação Deus levantar o povo e a nação de Israel e libertar. Então requer um processo, e às vezes esse processo ele é dificultoso, ele é doloroso, e é aí que entra a questão, o processo do chamado. Então o chamado ele não pode ser uma palavra assim, uma frase de efeito simplesmente. Você vai exercer o seu chamado, mas a questão é: você está pronto para exercer o seu chamado? Foi para isso mesmo que o Senhor te chamou? E essa palavra ela é para nos trazer uma reflexão daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, porque geralmente nós queremos o chamado para estar em evidência. Eu quero ser líder do ciclo de oração, mas o preço que eu pago, a vida das irmãs que está aqui na frente. As irmãs às vezes oram pela vida, ministra cura, e às vezes dentro de casa está tudo embaraçado. Por quê? Porque Deus escolheu para fazer através delas. E tem um preço para carregar a presença, para ser falado, para curar, para libertar. Em nome do Senhor Jesus, tudo tem um preço. Então o Evangelho não se trata de uma vida simples, de uma vida boa. Se te venderem uma vida simples e boa, estão enganando. E o compromisso do pregador é alertar. Em todavia, com todo o processo, o Senhor está contigo, o Senhor te fortalece. O próprio nome Ezequiel significa a força de Deus, ou Deus te fortalece. Então há um propósito, há um chamado principal. E Ezequiel ele passou por muitas dificuldades na vida dele. O chamado dele foi muito difícil. Quando nós lemos a palavra e vimos que Ezequiel é um profeta maior, não é porque ele estava acima dos profetas, não é isso, é porque o livro dele é um livro extenso, um livro grande, diferente dos profetas menores, que são um livro pequeno.
Ou seja, Deus sempre está mostrando que Deus não chama ninguém para estar em evidência. O único nome que é engrandecido, o único nome que é louvado é o nome do Senhor, através da vida dos profetas. Então, Ezequiel, quando ele passou esse período, ele estava exilado e ele vivia na região da Babilônia. Ele vivia em volta do rio chamado Rio Quebar. E foi nesse rio que ele teve a primeira visão celestial, que Deus abriu os olhos de Ezequiel. Então ele tinha uma mentalidade de quê? Que eu futuramente serei um sacerdote. Só que quando Deus chamou ele para profeta. Portanto, que no capítulo 1, se nós lermos, Deus dá uma visão para Ezequiel. Ou seja, Deus evidenciou o chamado dele antes de chamar. Porque Ezequiel é chamado no capítulo 2. Mas quando ele chama Ezequiel no capítulo 2, ele já chama Ezequiel dando um alerta. Ezequiel, tu vai pregar para um povo de coração duro e um povo rebelde. Mas tu vai falar quer que eles ouçam ou não. O teu papel é ministrar. Ainda que os espinhos estejam contra ti e os escorpiões, tu vai falar. Então é um chamado, é um propósito difícil de ser levado. E Ezequiel, ele fazia parte dessa família, e Ezequiel foi preso dentro da sua própria casa. Ele foi amarrado com corda, e durante esse período ele permaneceu calado. O texto vai dizer que ele permaneceu mudo. Então foi algo difícil. Ele sofreu muito nessa caminhada, mas todavia o Senhor estava o fortalecendo, todavia o Senhor estava com ele. Ezequiel teve que deitar para o lado esquerdo, ele teve que ficar deitado para o lado esquerdo durante 390 dias. Por quê? Porque o Senhor mandou: Ezequiel, você vai fazer tal coisa, porque assim como vai acontecer contigo, eu vou mostrar para essa nação rebelde. Então tudo que aconteceu na vida de Ezequiel havia um propósito. Tudo que acontece de turbulência na nossa vida, tudo que está acontecendo, que está dificultando muita coisa, tem um propósito, e esse maior propósito é a glorificação do nome do Senhor. Aquela vida que você pede para Deus alcançar, o Senhor vai alcançar, mas temos que suportar o propósito, nós temos que estar de forte no processo. E é isso que acontecia na vida de Ezequiel. Ezequiel, ele teve que comer alimento que em Israel era considerado imundo. Um desses exemplos eu digo carne de porco. Um judeu ele não come, por quê? Porque segundo a lei de Moisés era considerado um alimento imundo. Ou seja, se o judeu comesse esse alimento, ele estava se contaminando. Ou seja, em outras palavras, seria um pecado, seria uma transgressão da lei de Moisés. E o Senhor ordenou ele comer. Ó, Ezequiel, você vai ter que comer. Agora pensa numa pessoa que viveu, que aprendeu para ser sacerdote. Como é difícil ele tocar naquilo ali. Assim como Deus deu a visão para Pedro, mostrou um montão de banquete de comida impura e mandou Pedro comer. Aí Pedro fala: Senhor, mas eu nunca botei uma comida impura na minha boca. E o Senhor fala: Pedro, não amaldiçoa aquilo que eu santifiquei. Então havia um propósito naquilo. A vida de Ezequiel foi tão difícil que no capítulo 24 a gente vai ver que Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. O texto está falando da esposa de Ezequiel. A esposa de Ezequiel morre e o Senhor fala assim, antes de ela morrer: ó, tu não vai chorar, nem sequer vai descer lágrima dos teus olhos, e tu vai ter que gemer calado. Então, nós vemos que o chamado não é qualquer coisa. Às vezes nós queremos alcançar posições que não é para alcançar. Às vezes queremos chegar em lugares que não é para a gente chegar. Porque o jugo do Senhor é leve, o fardo dele é leve, mas o Senhor também dá a cada um de acordo com aquilo que ele pode suportar. Então, antes de Deus fazer, ele primeiro capacita. Deus criou um povo para ser forte. Deus criou um povo para que nós possamos entender que todavia seja a vontade de Deus, quer que a gente entenda ou não. Então foi para isso que Deus levantou. E pensa, ele já não tinha nada, já era exilado da Babilônia. Ele tinha a esposa dele, a mulher que Deus deu para ele, uma bênção na vida dele. O
que o texto vai dizer: eu vou tirar a delícia dos seus olhos, ou seja, era algo precioso para ele. E o Senhor: ó, eu vou arrancar, mas tu não pode gemer, tu não pode chorar, nem sequer pode sair lágrima dos teus olhos, porque da mesma forma vai ser com a casa de Israel, casa rebelde. Deus mandou Ezequiel raspar a cabeça. Deus mandava Ezequiel pegar a cinza assim, ó, e jogar no meio do povo e falar: é assim que vai ser no meio desse povo duro. Os corpos serão espalhados. Por quê? Porque o povo é rebelde. Então, quando nós exercemos um chamado, a primeira coisa que nós temos que entender é com qual é o povo que nós vamos lidar. Porque às vezes queremos estar, que não estou falando, às vezes a gente quer estar de frente, a gente só quer evidência, a gente só quer ser conhecido, a gente quer que o nosso nome seja propagado. Mas e essas circunstâncias? Muita gente sonha em ser pastor, mas como é lidar com as vidas? Gente de tudo quanto é tipo, linha de pensamento diferente, gente mansa, gente calma, gente brava, gente que tu não pode pisar no calo que bate. É tudo quanto é tipo de gente. E Deus está chamando o que? Para entender o chamado. Há um processo nesse chamado, que esse processo é para quê? Para que você cresça, para que você entenda. Então diversos profetas tiveram uma vida assim, difícil. Se hoje o nome deles são falados aqui na palavra, não foi fácil, entenda, não foi fácil. O próprio Moisés, o texto fala que Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. Então imagina a mentalidade de Moisés sendo criada por uma mulher, uma princesa. Provavelmente Moisés pensou na vida dele o quê? Eu nasci para ser príncipe de Israel. Só que foi necessário toda uma circunstância que Deus falasse com Moisés. Deus se revela para Moisés: Moisés, não é isso não, tu não vai ser príncipe do Egito não, tu vai libertar aquele povo lá escravo. E é um povo também de dura serviço, como fala no capítulo 33 de Êxodo. O povinho duro. É esse povo que tu vai cuidar. Então nós olhamos um homem que, o texto fala em Êxodo que Moisés falava face a face com Deus, como se fala um amigo. Mas também Moisés lidava com o povo. Moisés intercedia pelo povo, lembrando da promessa que Deus fez para Deus não matar o povo. Então há um peso no chamado. Há uma dificuldade no chamado. Por isso que eu trouxe essa pergunta, para nós termos entendimento se é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Porque nós temos diversos exemplos, nós não precisamos estar em evidência. Às vezes o Senhor só te chamou para cuidar de vida, às vezes o Senhor te chamou até mesmo para fazer um alimento, para que os irmãos venham estar alimentados. Temos exemplo em Atos. Priscila e Áquila era um pessoal que cuidava da igreja de Roma. Dorcas, um grande exemplo. Então foi um povo que foi escolhido para cuidar do povo de Deus, as mulheres que cuidavam de Jesus e não precisavam de evidência. O único nome que tem que ser engrandecido é o nome do Senhor. Ele é o único que tem que ser chamado, ele é o único que tem que ser propagado, é o único que tem que ser falado. Como a irmã falou aqui dos eus, dos amorreus, que às vezes precisamos diminuir o nosso eu. Às vezes achamos que só nós podemos fazer, às vezes achamos que nós estamos preparados, às vezes nós achamos que só nós somos capazes, mas o Senhor todavia Ele está tratando com o nosso ego, todavia o Senhor está tratando com o nosso sentimento. Por isso que diversos profetas tiveram a vida complicada. Por quê? Porque não se tratava deles, mas se tratava do Senhor que os chamou. Então quando nós lemos a história de Ezequiel, nós vemos diversas dificuldades para que o Senhor venha propagar o Evangelho, para que a palavra venha a ser pregada àquela nação dura. Assim como foi na vida de vários profetas. Temos, por exemplo, o profeta Osés. Deus olha, chama Osés e fala: ó, Osés, tu vai casar com uma mulher prostituta, uma mulher adúltera, porque isso representará eu e a nação de Israel. Aquele povo que adulterou, aquele povo que se prostituiu com deuses pagãos. Agora imagina um profeta, um homem escolhido por Deus, tendo que fazer tal coisa para que o nome do Senhor seja glorificado. Será que nós somos capazes de submeter a certo tipo de vontade para que o nome de Deus venha a ser glorificado?
Será que estão preparados para certos tipos de coisa para que o nome do Senhor seja glorificado? Por isso que quando eu li esse texto, veio várias perguntas. Porque esse texto trabalha muito comigo. Por quê? Porque às vezes nós queremos dar um jeitinho em tudo. Em tudo na nossa vida nós queremos dar um jeitinho. Nós queremos dar um empurrãozinho ou fazer da nossa vontade. Só que nós temos que estar sensível qual é a vontade do Senhor. Às vezes achamos que Deus nos chamou para tal coisa, mas nem sequer perguntamos, nem sequer tivemos a confirmação do Senhor se foi isso que Ele chamou. É só algo que arde no nosso coração. Mas será que foi para isso que o Senhor chamou? E tem pessoas também que às vezes Deus chamou para aquilo e ela não faz. Por quê? Porque ainda não ardeu. Às vezes é medo, às vezes é vergonha, é alguma coisa. Mas precisamos o que? Entender por que o Senhor nos chamou. Deus não chamou ninguém aqui em vão. Deus não chamou a gente para ocupar banco da cadeira da igreja. Deus não chamou a gente aqui para simplesmente orar, ajoelhar, cantar, louvar e ir embora. Há um propósito na vida de cada um. Deus chamou cada um para uma função. E isso tudo é para a glorificação do nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser propagado em cada vida. Então é necessário que nós venhamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. É necessário que nós venhamos entender por que o Senhor nos chamou. E com isso nós devemos entender, como a palavra fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós estamos guardados num Deus que é vencedor, um Deus que não perde, nunca perdeu uma batalha. Como nós louvamos aqui: nada temerei, pois sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. E o Todo-Poderoso, Ele tem sido todas as vezes o nosso amigo. É o Todo-Poderoso que está nos capacitando. É o Todo-Poderoso que está nos colocando no centro da vontade dEle. Então, às vezes, nós pensamos o que? Como eu sou uma pessoa simpática, como eu sou desse jeito, eu acho que o Senhor me chamou para consolidar. Pergunta ao Senhor: é isso, Senhor, que tu queres para mim? Porque nós estamos lidando com o bem das pessoas e com o mal, com a parte ruim. É isso que está se tratando aqui no chamado de Ezequiel. Ezequiel, ele foi chamado o quê? Para ser profeta, embora ele pensava que ia ser sacerdote. E Ezequiel não esperava nada do que ia acontecer com a vida dele. Então essa palavra, ela não é para amedrontar, ela é para encorajar, que o Senhor todavia estará conosco. O Senhor todavia estará nos fortalecendo. Essa palavra, ela não vai causar dúvida. Ela está pedindo, o Senhor está falando aqui: pergunta, ore ao Senhor, peça para que o Senhor venha te direcionar ao chamado dEle, ao propósito dEle, o centro da vontade dEle. Nós estamos lidando com Deus que é Pai, com Deus que sabe de todas as coisas, com Deus que, a Bíblia fala assim: se o filho pede um pão, o pai daria uma pedra? Então a Bíblia, ela trata de um Deus que sabe de tudo. Ele sabe o que fazer com cada um. Só que nós temos que quebrar essa nossa vontade. Eu tenho vontade de fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, é meu, é do meu lugar. Mas isso não existe quando estamos diante de Deus. Todavia é feita a vontade do Senhor. Então, quando o Senhor veio tratando desse texto, a primeira coisa que Ele fez foi tratar em mim. Porque nós temos que ter compromisso com isso aqui, com a palavra de Deus. Nós temos que ter compromisso. Nós temos que entender que antes de transmitir qualquer mensagem, o Senhor primeiramente tem que falar conosco. O Senhor primeiramente Ele tem que tratar isso em nosso coração. E o Senhor tem me perguntado: Ezequiel, tu sabe para que eu te chamei? E muitas vezes, até no próprio texto, como em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, o Senhor fala: pode esses ossos reviver? E Ezequiel fala assim: Senhor, tu sabes. Então profetiza. Profetiza esses ossos. Então Deus é feito e nós temos que ter entendimento para a vontade dEle. Senhor, é tu que sabe.
Se o Senhor me chamou, o Senhor me capacita para a obra. Se o Senhor que me colocou em tal lugar, o Senhor me dê ânimo, me dê força. O Senhor me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. E, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado através da minha vida. Todos nós somos instrumento na mão de Deus. Deus escolheu cada um. Deus tem um propósito para cada um. E Deus vai exercer o chamado dele na vida de cada um. E às vezes nós só queremos pedir, só queremos fazer pelos outros. Eu falo isso porque às vezes eu estou orando, estou pregando, estou fazendo parte do ministério, e às vezes eu olho para a minha casa. E na minha casa poucas pessoas estão rendidas ao Senhor. Eu tenho uma casa que vive muita gente, na minha família a gente sempre está junto. E se eu olhar assim em volta, um ou dois, está firme na presença do Senhor. Só que antes que o Senhor mude essas coisas, primeiro o Senhor quer que eu me posicione. E às vezes eu quero que o Senhor faça na vida dos outros, sendo que primeiro tem que ser feito na minha vida. Algo em mim tem que mudar para que eu venha ser um bom reflexo para aquelas vidas, para que eles venham olhar para mim e ver Cristo em mim, para que eles venham olhar e falar, ó, aí vai o nome de Deus, porque o Senhor habita nele. Como o próprio apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, às vezes, o chamado ele requer isso, requer transformação do nosso interior. É por isso que há tanta dificuldade, é por isso que há tanta batalha, há tanta luta. Às vezes, nós queremos que Deus mude algo na nossa área. Às vezes, nós somos aquela pessoa esquentadinha e nós queremos que Deus mude. Aí, nós pensamos que é simplesmente orar, irmã Ieda. Aí, orou e acendeu a luz, eu estou calmo. Não, Deus vai te colocar em situação para você ter que ser manso. É assim que Deus trabalha. Deus vai te colocar em uma questão para você que nessa hora você tem que ser manso, porque aquilo que Deus tem para tu tem que estar em evidência. Não é a fé falada, é a fé demonstrada. É a fé evidente na vida. Às vezes nós queremos coisa que seja assim, ó, um estalo, de acordo com o nosso próprio querer. Senhor, faz do jeitinho mais fácil. Mas Deus fala, não é assim não. Precisa ser trabalhado isso na tua vida. E eu falo isso porque eu passei muito por isso. Eu era uma pessoa que tu falou, eu estou com B, C, e o Senhor me colocou em situação que eu tive que, aguentar calado e se mordendo por dentro e querendo explodir. O Senhor segura. E muitas vezes eu explodi, mas teve sempre um momento que Deus me deu vitória. Senhor, segura. Eu estou aqui, o meu espírito está para te dar mansidão, é para te dar temperança, é para te dar domínio próprio, para você dominar em certas áreas. É para isso que o Espírito vem, para convencer o homem, para capacitar o homem para a boa obra. Então, quando nós vemos esses processos na vida de cada profeta, de cada pessoa que Deus levantou, há um chamado, há uma necessidade e há um objetivo que o Senhor quer transformar na vida daquela pessoa. É por isso que quando nós olhamos para tudo que nós estamos passando, nós temos que ver, aqui há a vontade do Senhor. Não é para abalar a nossa fé, é para que a gente venha entender, Senhor, é a tua vontade. Será que é aqui que o Senhor quer trabalhar comigo? E uma vez eu vi uma ministração que o irmão estava falando a ele, o que aconteceu? Deus colocou um rapaz na vida do irmão, do pastor, e ele orava, jejuava, fazia, acontecia, o cara nada de mudar. O cara não mudava de jeito nenhum, irmão Wagner. E ele ia, buscava, fazia. Um certo dia ele foi orar e foi perguntar ao Senhor, eu passo tanto por esse rapaz, o cara não muda, eu estou lutando tanto, eu oro, eu jejuo, faço, acontece, e o cara não muda. Aí o Senhor respondeu para ele assim, Wagner, quem disse que eu estou tratando dele? Eu estou tratando de você. Glória a Deus. Todavia que Judas andou para o lado de Jesus, Jesus estava mostrando que ninguém pode mudar a identidade do cristão.
Quer seja traidor, quer seja falador, quer seja fofoqueiro, quer seja qualquer coisa, a tua identidade, o teu caráter de Cristo tem que permanecer. Então vamos continuar no propósito, vamos entender as tribulações e vamos seguir, vamos vencer elas com força, porque nós vivemos em fé, e o justo ele viverá pela fé. A palavra nos ensina isso. Então tem coisa na nossa vida, processo, que nós temos que viver, porque o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos capacitando para a boa obra que Ele tem para fazer na vida de cada um. E aqui eu encerro a mensagem em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos. Palavra abençoada, glórias a Deus. Se eu pudesse ficar a noite toda, era até dia, né? Porque é bom se alimentar da palavra de Deus, né? Nos confronta, nos fortalece, nos mostra que realmente a gente tem que seguir aquilo que o Senhor nos orienta, nos ensina. Louvado seja o nome dele. Diácono Wagner vai estar orando.